Foram longos anos de uso de droga, especificamente com a cocaína. E esse Márcio foi para clínicas, saía de clínicas, recaía. Foi um Márcio que perdeu um casamento, um bom casamento. Eu perdi a infância dos meus filhos, eu perdi a convivência com a minha família e principalmente eu excluí Deus da minha vida. E a gente sabe que quando a gente exclui principalmente Deus das nossas vidas, a gente não tem amparo nenhum. E eu ia cada vez me afundando mais no uso da droga. Foram 6 anos nesse mundo escuro, triste, solitário e depressivo, que é um mundo que o usuário de drogas, um dependente químico, ele vive. O Márcio experienciou o que a gente chama normalmente de fundo do poço. Além de perder vínculos familiares, como ele mesmo relata, teve muito perto de perder também a carreira. Ele é perito criminal e atua na segurança pública aqui do estado do Rio Grande do Sul. No pior momento da dependência, ele chegou a ser preso. E esse foi o choque que trouxe ele de volta à realidade. Os conflitos familiares, agressões verbais e o sofrimento psicológico da mãe sustentaram o enquadramento legal em violência doméstica. Fiquei alguns dias num processo de uso diário, privação do sono, tudo. Então, teve um período em que eu me achei no direito de querer expulsar a minha família de casa. Eu acho que a minha família foi tentar fazer algo para me ajudar. Como eu estava colocando em risco a minha vida, eu também estava com um pensamento suicida, né? E eu creio que eles foram tentar fazer algo para me ajudar, que era talvez ele fazer um boletim de ocorrência para tentar na sequência uma internação compulsória. E eu acho que deu errado lá, que acabou que eu fui enquadrado por violência doméstica e fui preso. Se eu achei que eu já tinha chegado no fundo do poço, então... Agora desci mais. Agora eu desci mais ainda. O fundo do poço é quando eu perdi o meu emprego. Mas Deus foi tão misericordioso, tão grandioso, que eu não perdi meu emprego. Fiz um tratamento médico depois, até para mim poder voltar a trabalhar, tudo. Acompanhamento médico. Primeiramente eu fiquei em licença, depois eu retornei com algumas restrições ao meu trabalho. Foi tudo aos pouquinhos, né? Passinhos de bebê, sabe? Curtinhos. No tratamento, na recuperação, na retomada da vida, do trabalho, da confiança das pessoas. A fé, essa patrolou uma boa parte dessa estrada de reencontro e recuperação. Hoje eu não preciso, graças a Deus, de uma pílula para nada na minha vida. Não preciso de acompanhamento psicológico nem psiquiátrico. A questão da fé também foi restabelecida. Um propósito que eu coloquei quando a minha irmã ela estava próxima a ganhar, dar à luz a minha sobrinha, né? Naquela época eu pensava assim, toda a minha família já teve esse desprazer de tocar em mim ou me ver antes, durante ou depois do uso de droga, que era assustador me ver daquele jeito, sabe? Mas aí eu pensei, a minha sobrinha, Maria Eduarda, né, essa daí vai nascer, e por que não eu colocar também esse propósito dela ser o único membro da família até agora que não vai ter esse desprazer de me ver usando ou após o uso da droga, né? Então esse foi um propósito que eu coloquei também no nascimento da minha sobrinha, né? E é uma coisa que me fortalece muito. Embora a situação drástica, grave, triste, o Márcio traz uma constatação importante e real. Onde estão os braços que nos acolhem quando mais precisamos? Primeiro eu mudei por mim, pela minha felicidade, porque eu sei que a minha felicidade seria a felicidade dos meus familiares, que na época
eram os meus codependentes. Quando eu caía, eles caíam comigo. Quando eu precisava ir para uma clínica, quem corria comigo era a minha irmã, era o meu irmão. Eu vou ser bem transparente, mesmo não sendo às vezes merecedor, e eu lembro que a gente apunhala justamente as pessoas que mais próximas de ti. E geralmente é uma mãe, os irmãos, né? É a família mesmo que tu trai, que tu apunhala, que tu trai a confiança deles. E justamente os que estão sempre próximo de ti. Nos momentos mais ruins da minha vida, os meus amigos, todos, né? Sumiram. Ficou só a família. O choque de realidade foi o tratamento mais eficaz. E isso são palavras dele. Foi a melhor clínica que aconteceu para mim, foi ter parar dentro do presídio. Né? Lá eu voltei a ter medo, lá eu perdi a minha arrogância, né? Lá eu perdi o meu orgulho, a minha prepotência, eu deixei tudo guardadinho lá. Eu tenho 2 caminhos. Ou sair dessa vida, ou eu vou sair daqui da cela, daqui a uns dias eu vou aprontar de novo e eu vou cair aqui dentro. Foi uma virada de página, uma girada de chave. Uma nova vida, um novo momento. Superado o pesadelo, o Márcio entende que o que ele passou, passou. E que uma nova etapa iniciou. Ele sabe de onde veio, mas está mais interessado em saber para onde vai. E eu gosto muito de contar a minha história porque ela pode ser usada. Às vezes muitas pessoas estão pensando assim, cara, eu não vejo solução, não vejo saída na minha vida. Mas tem saída sim, tem. Desde que a gente queira. É que muitas vezes as pessoas acham que elas estragam a vida delas por anos. Tipo 10 anos no álcool ou nas drogas. Ah, eu vou parar. E acha que em uma semana, 20 dias, vai recuperar todo o estrago. E aí muitas pessoas desistem, param no meio do caminho ali. Da mesma forma que tu estragou tudo tão rápido e num processo, tu vai demorar para reconquistar. Isso seja a tua saúde, seja a parte financeira, seja a parte espiritual também. É dentro de um processo e a gente tem que ser paciente e ter confiança, né, naquele propósito que tu colocou na tua vida. A pessoa que escolhe viver longe de Deus não é um caminho seguro. Eu entendi que a culpa dos meus erros eram das minhas escolhas, da liberdade que eu tinha de escolher. Um caminho difícil que trouxe um novo Márcio para a vida da família, dos amigos, dos colegas. Prova de que a gente pode até errar, e todos erramos. Mas nunca é tarde para retomar o caminho aquele da porta estreita, que é mais desafiador, e nós sabemos, mas que traz a paz e a certeza de que a vida é boa. Depois de mostrar um lado sombrio para todos aqueles com quem ele conviveu, ele viu na sobrinha, que ainda estava para nascer, o propósito de deixar para ela apenas a versão do Márcio que superou as dificuldades e escolheu voltar a ser uma pessoa muito melhor. O Márcio do passado, arrogante, prepotente, manipulador, um péssimo filho, um péssimo pai, um péssimo irmão, um péssimo colega de trabalho, um péssimo profissional. O Márcio de hoje, amoroso, caridoso, paciente, equilibrado, né? Cristão, um bom filho, um bom pai, um bom irmão, um bom colega. Hoje eu sou o oposto de todas aquelas coisas ruins que eu era lá atrás. E é que nem eu te falei. Assim, os meus filhos tiveram esse desprazer. O meu sobrinho, a minha mãe, os meus irmãos e a minha sobrinha, hoje ela está com 6 anos. E
para ela eu consegui fazer isso, sabe? E para mim isso é gratificante. E quando eu coloquei esse propósito lá atrás de fazer isso por mim primeiramente, primeiro por mim, melhorar por mim, sair daquela vida por mim, e depois para os meus filhos, para minha mãe, para os meus irmãos, para minha família toda, né? Eu gosto muito de pensar no meu passado, sabe? Porque como me fortalece pensar no meu passado. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar do meu passado. Eu não tenho vergonha nenhuma de contar a minha história. E eu gosto de pensar muito, pensar o que eu era, onde eu passei, os lugares que eu passei, as pessoas que eu convivi, as pessoas que eu tive contato, pessoas ruins. E eu gosto de pensar muito nisso porque me fortalece. Tudo que eu fui lá atrás e hoje, tudo que eu vivo, que eu reconquistei, a vida que eu levo. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a vocês. Obrigada, tá? Márcio. Obrigada Obrigado mesmo, tá? História do Márcio, para inspirar a gente, para que a gente se fortaleça na fé, que a gente entenda o nosso papel na vida da nossa família, na vida da nossa sociedade, que ele, com todo esse relato, possa contribuir para que a gente tenha uma vida mais tranquila, para que a gente entenda que a gente erra, mas a gente se recupera, né, Márcio? É verdade, isso daí. É isso.